Meu nome é Pedro, tenho 25 anos e trabalho no turno da madrugada de um hotel em Curitiba. Quem já encarou uma recepção à meia-noite sabe, é como ser o vigia de um navio parado, tudo parece calmo, mas a qualquer momento algo pode emergir do escuro. Café morno, luzes frias no teto, o zumbido do monitor de segurança, essa era a minha paisagem. Os hóspedes que apareciam eram poucos e quase sempre apressados. Às vezes, nem olhavam nos meus olhos. Mas naquela quarta-feira, pouco depois das 2, vi algo diferente. Estava organizando as fichas de check-in quando uma silhueta atravessou o vidro fosco do corredor do segundo andar. Não sei porquê, mas parei. Tinha algo no andar dela, no compasso dos passos, na firmeza do gesto de quem segura um molho de chaves como se fosse uma extensão do corpo. Ela passou. Reta. Silenciosa. O crachá pendia do lado esquerdo do uniforme azul marinho. E, por um segundo, consegui ler o nome, Yolanda. Não era nova por ali. Depois soube que trabalhava há meses como camareira. Discreta, quase invisível. Ninguém falava muito dela. Mas o uniforme dela nunca estava amarrotado, os cabelos sempre presos com precisão matemática e os sapatos, nem um rangido. Na primeira semana, trocamos um aceno. Depois, um boa noite. Às vezes, um turno tranquilo. E só. Ela não estendia conversas, e eu, por algum motivo, respeitava esse silêncio. Mas numa dessas madrugadas em que a cidade parecia suspensa pela chuva, ela fez algo que nunca tinha feito. Parou. Simplesmente parou em frente ao balcão. Gosto do silêncio, disse, encarando o vidro escuro atrás de mim. É quando o mundo para de exigir. Demorei um segundo para entender que aquelas palavras eram para mim. Não havia mais ninguém no saguão. Nenhum telefone tocando. Só o barulho da água descendo pelos canos lá fora. Respondi, meio bobo. Acho que me acostumei com ele. Ela não sorriu, mas havia um jeito calmo no modo como fixava os olhos em algo distante, como se estivesse ouvindo pensamentos que só ela entendia. E, num gesto inesperado, colocou uma pequena toalha dobrada sobre o balcão. Alguém deixou cair no corredor. Está limpa, disse, e voltou a caminhar. Fiquei ali, olhando a toalha. Um gesto simples. Mas depois disso, comecei a reparar mais. Nas luvas que ela dobrava com cuidado antes de sair. Na forma como evitava os elevadores. E, principalmente, nos olhos, grandes, claros, mas sempre como se observassem o mundo de um lugar que já não era mais aqui. Foi na copa dos funcionários que ela me pegou no flagra. Eu estava devorando mais um pacote de chips de queijo, meu vício de madrugada, quando ouvi a voz dela atrás da porta semiaberta. Terceira madrugada seguida com esses chips. Já decorou o sabor. Quase deixei cair o pacote. Ela estava encostada no batente, braços cruzados, sem aquele ar rígido de sempre. Era como se, por um instante, tivesse tirado o uniforme emocional. Você me observa? Perguntei, meio provocando. Observar é parte do trabalho. Evita surpresas, disse, entrando. Mas você faz barulho com esses pacotes. Até o terceiro andar escuta. Ri, um pouco sem graça. Ela se aproximou da bancada e pegou uma xícara. Colocou água para esquentar e se calou por alguns segundos. O silêncio entre nós parecia um campo neutro, onde tudo podia acontecer. Gosta de chá? Perguntou. Prefiro café, mesmo ruim. Ela assentiu, mas continuou com o sachê de hortelã nas mãos. O cheiro começou a se espalhar, fresco e inesperado como uma lembrança boa que volta sem aviso. O cheiro ajuda a pensar melhor, disse, como se falasse para si mesma. Ofereci uma cadeira. Ela hesitou, mas sentou. Ficamos ali, frente a frente, a luz fraca da copa refletindo nos azulejos manchados. Seu português é perfeito, comentei. Moro aqui há tempo. Mas meu filho fala melhor. Moro no Canadá, com minha irmã. A frase ficou no ar, pendurada entre nós. Não era só informação, era entrega. Eu sorri, mas com cuidado, como se qualquer expressão mais intensa pudesse quebrar aquilo. E você? Ela perguntou. Só tenho um gato. E uma dívida eterna com meu fiador. Ela sorriu. De verdade. E, pela primeira vez, vi Yolanda sem a armadura do uniforme. Contou que o menino tinha 8 anos. Que ela mandava dinheiro todo mês. Que o pai do garoto, bem, não falou muito sobre ele. Mas o silêncio dizia o suficiente. Trabalho em hotel desde que cheguei. Já limpei coisa que você não ia acreditar, disse, rindo com os olhos. Mas nunca pensei em sair. Aqui, pelo menos, ninguém exige mais do que posso dar.
Fiquei em silêncio. O chá dela esfriava e meu café tinha gosto de sempre. Mas havia algo diferente naquela madrugada. Uma conexão feita de pausas, de palavras medidas e de olhares que pesavam. Depois disso, nossos encontros viraram quase rotina. Nada combinado, claro. Era no caminho entre o quarto 206 e a lavanderia, ou na hora de repor as cápsulas da cafeteira no saguão. Às vezes, ela deixava uma bala de menta perto do teclado do meu computador. Outras, eu ajustava o ar-condicionado da copa antes dela chegar, sabendo que ela sempre sentia frio. Nunca houve promessas. Só gestos. Uma noite, ela passou por mim no corredor do segundo andar e disse: "Amanhã talvez troquem meu turno. Se eu não aparecer, cuide do elevador." Ele anda teimoso. Aquilo me pegou. Era a primeira vez que ela se referia a não estar ali, como se isso pudesse afetar alguma coisa. Como se a ausência dela tivesse peso. No fim do turno, achei um papel pequeno dentro da gaveta do balcão. Estava dobrado com cuidado, como quem embala um segredo. Nele, só 3 palavras: café. 3. Copa. Guardei o bilhete no bolso. E, pela primeira vez desde que comecei naquele hotel, esperei o próximo turno com algo mais que tédio. A goteira no corredor do terceiro andar apareceu numa terça, dessas com chuva fina que começa antes da meia-noite e não dá sinal de trégua. Eu tinha acabado de registrar o check-in de um casal que mal trocou palavras quando vi no monitor a movimentação estranha perto do depósito de roupa de cama. Subi com a chave mestra no bolso, achando que fosse algo de rotina. Mas quando dobrei o corredor, vi Yolanda ajoelhada, estendendo toalhas grossas no chão, como se construísse uma represa improvisada. "Essa goteira apareceu agora?" Perguntei. Ela não se virou. Só respondeu, concentrada: "Já escuto o pingar faz tempo. Mas hoje se deu de vez." A água escorria do teto numa linha fina, constante. O chão brilhava sob a luz fria, e ela parecia parte daquele cenário, o cabelo preso em coque, as mãos precisas, o olhar calmo. "Trouxe mais baldes da lavanderia. Quer ajuda?" Ela assentiu. E sem precisar dizer muito, começamos a trabalhar juntos, ela dobrando toalhas, eu ajustando os recipientes. A cada gota, uma conversa que se construía devagar. "Você sempre resolve tudo sozinha." Arrisquei. Aprendi cedo que depender cansa. O som da água batendo nos baldes preenchia o silêncio. Era quase hipnótico. Meu pai foi mecânico. Consertava qualquer coisa. Mas não soube se cuidar quando adoeceu. Ela falava como quem revive. Minha mãe desmoronou. E eu dancei até onde deu. A frase me pegou desprevenido. Dançou. Ela olhou para mim, os olhos mais claros do que nunca. Balé. Desde pequena. Queria dançar em Varsóvia. Quase consegui. Fiquei quieto. O contraste entre a mulher que dobrava lençóis impecáveis e a menina que sonhava com palcos europeus era gritante. Mas ali, com os joelhos no chão e a chuva como trilha sonora, tudo fazia sentido. "E agora?" Perguntei. "Agora eu junto dinheiro. Cada mês, um pouco. Para trazer meu filho. Quero que ele me veja de perto. Mesmo que não dance mais." A sinceridade dela me atingiu como uma dessas verdades que ninguém tem a obrigação de contar, mas que, quando vêm, mudam o ar à volta. "Ele sabe da senhora. Ele sabe que a mãe trabalha muito. E que ama ele todo dia, mesmo de longe." Nos olhamos. Não como colegas de turno. Nem como duas pessoas tentando matar o tempo da madrugada. Era outra coisa. Uma ponte invisível, feita de confissões e chão molhado. Levantei e estendi a mão para ela. Yolanda hesitou, mas aceitou. Quando ficou de pé, os olhos dela estavam marejados, mas não pela goteira. "Você não é invisível, sabia?" Ela respirou fundo. E, pela primeira vez, não desviou o olhar. "Às vezes eu esqueço disso", murmurou. A chuva continuava. Mas ali, entre baldes e toalhas, havia algo mais seco do que a dor e mais úmido do que a saudade. Um tipo de confiança que não se explica, só se sente. Voltamos juntos para o térreo. E quando ela pegou o caminho dos fundos, ainda ouvi: "Obrigada, Pedro." Meu nome dito por ela, assim, simples, sem formalidade, foi mais do que uma palavra. Foi presença. E naquela noite, dormi pensando nos palcos de Varsóvia, na goteira que não parava, e na mulher que dançava no silêncio de um hotel qualquer em Curitiba. O elevador de serviço já vinha dando sinais. Travava entre os andares, fazia uns estalos metálicos no meio da noite,
demorava mais do que devia para responder ao botão. Mas a manutenção ainda não tinha passado, típico. Foi numa quinta-feira, pouco depois das 3, que tudo resolveu parar de vez. Eu tinha subido para verificar uma lâmpada piscando no quarto 312. Yolanda, como sempre, vinha de algum lugar com uma cesta de roupas dobradas. Entramos juntos no elevador, sem falar muito. A porta se fechou, o botão do térreo acendeu, e o mundo parou. Travou? Perguntei, ainda sem acreditar. Ela não respondeu de imediato. Só fechou os olhos por um segundo. Não gosto de lugar apertado, disse baixo. Olhei para ela. O coque um pouco mais frouxo, a testa levemente úmida. Não era pânico, mas era incomodo. Algo nela se encolhia devagar. Vai voltar? Tentei tranquilizar. Acontece direto. É só esperar. Ela encostou as costas na parede e puxou o ar pelo nariz, devagar. Quando era pequena, minha mãe me trancou no banheiro por quase 1 hora. Disse que era para eu aprender a ficar quieta. Desde então, espaços fechados me lembram disso. Não soube o que dizer. Só me aproximei um pouco. Não invadi. Só me aproximei. Mas aqui é diferente, ela continuou. Com você, eu respiro. Aquilo me atravessou como um raio silencioso. Ficamos assim. O elevador parado. O som abafado da chuva, como sempre. A luz fraca tremendo acima de nós. E nossas respirações, ela mais contida, a minha tentando acompanhar. Nunca foi fácil confiar, disse. Eu aprendi a calar. E você tem esse jeito de escutar até o que não é dito. Quis tocar sua mão, mas esperei. Ela mesma se aproximou. Os dedos frios, mas firmes, tocaram os meus com cuidado. Você também não fala muito, disse. É que eu observo. Ela sorriu, pequeno, mas verdadeiro. E ficamos assim, mãos entrelaçadas, como se o tempo tivesse sido suspenso por um elevador avariado. Minutos depois, o solavanco. O elevador voltou à vida, rangendo como um velho acordando de um cochilo. A porta se abriu no térreo, revelando o corredor vazio e o cheiro de café queimado vindo da copa. Mas a gente não saiu logo. Ficamos ali mais alguns segundos, como se atravessar aquela porta significasse voltar a ser só funcionários. Isso muda as coisas? Perguntei. Ela me olhou como quem mede a temperatura de um segredo. Muda, respondeu. Mas a gente não precisa dizer o quê. Saímos juntos. Cada um para o seu lado. Ela foi até a lavanderia, eu para o balcão da recepção. Mas havia algo novo entre nós. Não era um acordo, nem um gesto combinado. Era só presença. Naquela madrugada, enquanto conferia os registros no sistema, encontrei uma bala de gengibre ao lado do teclado. Um papelzinho dobrado colado com fita ao lado. Para manter o fôlego. Sorri sozinho. E percebi que, depois daquele elevador, a gente não ia sair mais o mesmo, mesmo que ninguém notasse. Foi numa madrugada particularmente fria que encontrei a nota. Estava dobrada com capricho dentro do meu armário no vestiário, presa com um clipe em cima da minha camiseta de reserva. Papel simples, letra redonda e firme, e uma única frase. Chá de hortelã ajuda a pensar melhor. Sorri. Aquilo não era só uma dica de bebida quente, era um código. Desde o episódio do elevador, nossas interações vinham ganhando camadas. Pequenas, discretas, mas cheias de intenção. Não havia promessas, nem planos, só sinais. Como se estivéssemos escrevendo uma história com gestos. Na noite seguinte, deixei 2 sachês de chá na copa. Um encostado na chaleira, o outro dentro de uma caneca azul com o nome dela escrito à caneta. Quando Yolanda chegou, notou de imediato. Pegou o sachê, ergueu a sobrancelha e disse. Então agora você me prepara remédios. Remédio é para curar. Isso é para aquecer, respondi. Ela assentiu, o rosto relaxando. E ficamos ali, de pé, tomando chá, como se isso fosse o bastante. E era. A conexão entre nós não crescia em diálogos longos, mas nos silêncios cheios. Um bombom deixado sobre o meu teclado. Um bilhete dobrado no bolso do avental dela. Um livro emprestado sem dedicatória, mas com a página marcada onde o personagem dizia: a presença é mais forte que a fala. Certa madrugada, apeguei observando a previsão do tempo no computador da recepção. Estava frio, chovia, e ela parecia procurar algo além do clima. Vai chover até quando? Perguntou. Parece que a semana toda. Ela assentiu, olhos perdidos na tela. E então, do nada. Meu filho gosta de chuva.
Diz que o som acalma ele. Já conseguiu juntar bastante. Ela entendeu que eu falava do dinheiro. Hesitou um segundo, mas respondeu. Estou quase. Faltam 3 passagens. Uma para mim, 2 para ele. Vai trazê-lo para cá. Vou tentar. Ele merece estar comigo. Aquela frase ficou rondando minha cabeça pelo resto do turno. Era simples, mas carregada. E ali eu entendi que tudo que ela fazia, cada lençol bem esticado, cada cesta dobrada, cada chá, era por ele. Por esse reencontro que ela cultivava em silêncio. Na madrugada seguinte, ela apareceu na recepção no fim do turno. A maioria dos hóspedes já dormia. A chuva tamborilava suave nos vidros, e o relógio marcava quase 5. Você vem comigo? Fiquei parado, surpreso. Ela não usava perfume, mas havia um cheiro de sabonete fresco no ar, como quem tinha acabado de tomar banho. Os olhos fixos nos meus, e nenhuma hesitação. Agora? Depois que você largar. É caminho. Não precisa dizer nada. Só, venha. Assenti. E quando saímos pela porta lateral do hotel, a cidade ainda dormia. O céu estava cinza, a rua molhada refletia os postes, e havia um tipo de silêncio que só as madrugadas têm. O caminho até o apartamento dela foi curto, mas intenso. Conversamos pouco. Às vezes, só o barulho da chuva preenchia os espaços. Quando entramos, notei de cara, o apartamento era pequeno, simples, mas arrumado com um cuidado que lembrava os quartos do hotel. Cada coisa no seu lugar. Um pano bordado sobre a mesa, um bolo de chá ainda quente, e um carrinho de brinquedo sobre a estante. É do meu filho. Deixei ali para não esquecer que ele vem. Sentei no sofá. Ela foi até a cozinha, preparou 2 xícaras e voltou. Sentou ao meu lado sem dizer nada. Os ombros se encostaram. As mãos, aos poucos, se tocaram. Não houve pressa. Nem urgência. Só a calma de quem reconhece um abrigo no outro. Ela me olhou, e havia algo entre vulnerabilidade e entrega naquele olhar. A gente não fala disso no hotel. Mas também não fingimos que não aconteceu. Assenti, segurando sua mão com firmeza. Nem precisa. O silêncio também sabe guardar. Ficamos ali. O chá esfriando na mesa. O som do trem ao longe cruzando a madrugada. E nós dois, lado a lado, respirando no mesmo ritmo. O apartamento era simples, mas havia silêncio bastante para 2. A cortina fina balançava levemente com o vento da janela entreaberta, e o som do trem passando ao longe completava a trilha daquela madrugada. Yolanda se levantou devagar do sofá, pegou as xícaras da mesa e levou até a pia. Não fez barulho. Nem quando fechou a torneira, nem quando enxugou as mãos num pano de crochê preso ao fogão. Ela se movia como quem já sabia o que fazer, e o que evitar. Fiquei ali, parado, observando os detalhes, o imã com a foto do filho na porta da geladeira, a almofada costurada à mão com as iniciais dele, e uma cartinha em papel colorido, colada na parede com fita adesiva. Escrita em português infantil: Te amo, mamãe. Volta logo. Ela percebeu o meu olhar e falou sem virar. Ele escreveu antes de embarcar. Guardei onde dá para ver sempre. Assenti em silêncio. Era como se cada canto daquele espaço tivesse um pedaço dela, e dele. Ela caminhou até o quarto. Não me chamou. Só deixou a porta entreaberta. Entendi o convite. E fui. O cômodo era pequeno, mas impecável. A cama arrumada com lençol de listras claras, 2 almofadas grandes encostadas na cabeceira, e uma luminária acesa emitindo um brilho amarelado, acolhedor. Não havia pressa nos gestos dela, nem nas palavras, até porque quase não havia palavras. Sentou-se na beira da cama e tirou devagar os sapatos. Eu me aproximei, tirando a jaqueta encharcada e deixando-a sobre a cadeira no canto. Ela olhou para mim e disse, quase num sussurro. Aqui é diferente. Não tem espelho, nem crachá, nem rotina. Eu sei. Nos aproximamos. Não com urgência, mas com a calma de quem já se reconhece no silêncio do outro. Os dedos se tocaram primeiro, depois os braços, depois os olhos, que não desviaram. O toque dela era cuidadoso, como quem já teve que se defender antes. O meu, atento, como quem respeita o terreno onde pisa. Não falamos. Mas havia entre nós uma troca que não dependia de som. Cada movimento, cada pausa, era uma conversa muda. Como se o corpo dissesse, estou aqui, mas só se você quiser. E ela quis. A luz da luminária oscilava levemente com o vento da janela. O trem passou de novo, mais distante. E, por um momento, tudo parou.
Ficamos ali, lado a lado, ouvindo o som da cidade adormecida e dos nossos próprios corações tentando se alinhar. Depois, ela deitou com a cabeça no meu peito. As mãos entrelaçadas. Os olhos semiabertos, ainda atentos. Sabe o que eu mais temo? Disse baixinho. Me acostumar com isso. Com esse lugar, esse silêncio bom, e depois perder. Acariciei seus cabelos devagar. Talvez não seja sobre manter. Talvez seja sobre viver enquanto dura. Ela assentiu, mas não respondeu. Ficamos assim por um tempo que não sei medir. E quando o cansaço venceu, adormecemos ali mesmo. Sem lençol por cima, sem televisão ligada, sem planos para o dia seguinte. O apartamento, mesmo pequeno, parecia ter espaço para tudo aquilo. E a madrugada, mesmo curta, deu tempo de nos cabermos um no outro. Na manhã seguinte, acordei com o som do chuveiro e o cheiro de café fresco vindo da cozinha. A janela ainda aberta, e o céu começando a clarear entre nuvens pesadas. Não dissemos muito ao sair. Apenas um olhar longo, um toque de mãos, e o entendimento silencioso de que o que vivemos ali era nosso, mas não precisava ser nomeado. Voltei para o hotel com a roupa amassada, mas com o peito leve. E quando bati o ponto naquela manhã, encontrei um bombom sobre o teclado. Ao lado, um bilhete dobrado. Silêncio também é promessa. Guardei no bolso. E respirei fundo. Naquela terça, ela não apareceu. Cheguei para o turno como de costume, vesti o uniforme, conferi os registros, liguei o monitor das câmaras. Tudo no lugar, tudo funcionando. Menos ela. Esperei. No fundo, achei que talvez estivesse no terceiro andar, lidando com alguma emergência de última hora. Mas a meia-noite passou, depois a 1, depois às 3, e nada de Yolanda. Na quarta, mesma coisa. O armário dela no vestiário estava fechado, intacto. O sachê de chá ainda no pote da copa. Nenhum bombom. Nenhuma dobra de papel. Comecei a perguntar discretamente. Primeiro para a moça da lavanderia. A Yolanda faltou ontem, né? Acho que sim. Mas não comentaram nada. Depois fui até o gerente, com desculpa qualquer sobre revezamento de turnos. Ela foi transferida, disse ele, sem nem tirar os olhos do computador. Mudou para a unidade de Belo Horizonte. Coisa de família. Mais perto de gente dela, parece. Fiquei em silêncio. O tipo de silêncio que pesa no estômago. Não havia bilhete, nem despedida. Nenhum até logo deixado no meu armário, nenhum chá esperando na copa. Só ausência. No início, achei que fosse erro. Que ela voltaria no dia seguinte, rindo da confusão, dizendo que foi tudo de última hora. Mas a semana passou, e com ela vieram novas camareiras, novos rostos, novos nomes no quadro de serviço. Na sexta, por reflexo, abri o livro de ponto no meio do turno. E ali, entre as páginas amareladas, encontrei um papel dobrado em 4. Meus dedos congelaram. Era dela. Eu sabia. Abri com cuidado. A letra inconfundível. Obrigada por me enxergar. Só isso. Nenhuma explicação. Nenhuma promessa. Li 3 vezes. 4. E guardei o papel na carteira, no espaço onde antes ficava o vale transporte. Fiquei ali, atrás do balcão, com o hotel adormecido à minha frente. A chuva caía devagar, sem fazer muito alarde. A luminária da recepção oscilava com o vento vindo pela porta de vidro. Ela não voltaria. E eu sabia. Mas não havia raiva. Nem tristeza do tipo que paralisa. Era outra coisa. Uma sensação agridoce de algo que foi bonito enquanto pôde. E que partiu do jeito que sempre foi, em silêncio. A rotina voltou ao normal. Os hóspedes iam e vinham. Os relatórios se acumulavam. A máquina de café voltou a entupir. Mas nada era exatamente igual. A copa ficou mais fria. O elevador, mais impessoal. O corredor do terceiro andar, silencioso demais. Ainda assim, nunca tentei procurá-la. Não mandei mensagens, não perguntei a ninguém. Respeitei a forma como ela escolheu sair da minha vida, com a mesma delicadeza com que entrou. Na semana seguinte, subi até o terceiro andar, como quem esquece algo de propósito. Fiquei em frente à goteira, que agora havia sido consertada. Mas ali, naquele ponto específico do corredor, parecia que o tempo ainda escorria pelas paredes. Voltei para o térreo devagar. E, ao passar pelo espelho do elevador, me vi diferente. Mais calmo. Mais atento. Mais presente.
A ausência dela me ensinou a enxergar o que fica mesmo depois que alguém vai. E quando sentei de volta à recepção, abri a carteira e reli o bilhete. Obrigada por me enxergar. Sorri. Porque eu entendi. Ela já tinha ido embora, mas continuava aparecendo toda vez que a chuva batia no vidro. Não de forma literal, claro. Mas em detalhes pequenos, quase imperceptíveis, o tipo de coisa que só quem conviveu com o silêncio dela saberia notar. Como o jeito que a nova camareira dobra as pontas dos lençóis, parecido, mas não igual. Ou o modo como às vezes a chaleira da copa fica com a água já aquecida, como se alguém ainda soubesse do hábito dela de chegar 15 minutos antes do turno e tomar chá sem açúcar. A ausência de Yolanda não era um buraco. Era mais como um perfume que permanece depois que a pessoa já saiu. Algo que ainda está no ar, mesmo que você saiba que não vai durar. Nas primeiras semanas, me pegava olhando para o monitor da recepção à espera de um vulto familiar no corredor do segundo andar. Às vezes achava que tinha visto, um coque apertado, uma sombra precisa virando a esquina. Mas era só projeção. Vontade de reviver. Na copa, guardei um dos sachês de hortelã que ela tinha deixado no pote. Não por superstição, nem por apego bobo. Só porque era dela. E ainda era. Uma madrugada, vi um garoto brincando com um carrinho de brinquedo no saguão. Os pais estavam distraídos, e ele empurrava o carrinho com a mesma concentração que eu lembrava da carta colada na parede do apartamento dela. Fiquei parado, observando, até que o menino me olhou. Você gosta de trem? Perguntei. Ele assentiu, tímido. A minha mãe dizia que o som do trem ajuda a dormir. A minha também, respondeu. Sorri. E por um momento, senti como se um pedaço dela ainda estivesse ali, falando comigo por meio daquele menino desconhecido. Não tentei encontrá-la. Não procurei o endereço da nova unidade do hotel, nem mandei recado com nenhum conhecido. Respeitei o silêncio que ela deixou. Porque eu sabia que esse era o jeito dela de encerrar as coisas, sem estardalhaço, sem palavras a mais. E mesmo assim, tudo que vivemos ficou. Ficou no modo como eu comecei a reparar nos outros, nas mãos cansadas da senhora da lavanderia, no jeito metódico do porteiro ao organizar os pacotes. Antes, passava batido por tudo isso. Agora, via. Ficou também no modo como eu me escutava mais. Na quietude das madrugadas, aprendi que nem tudo precisa ser dito. E que alguns vínculos se constroem não pelo que se fala, mas pelo que se compartilha no silêncio. Com o tempo, parei de esperar que ela voltasse. Mas nunca deixei de sentir sua presença. Era como uma sombra leve, uma dobra invisível entre um turno e outro. E quando chovia, e chovia muito em Curitiba, o som da água nas vidraças me fazia lembrar da goteira do terceiro andar, do elevador travado, do chá quente, do quarto com vista para o trem. Não com dor. Nem saudade que aperta. Mas com uma espécie de gratidão mansa. Por ter sido visto. E por ter aprendido a ver. Hoje, cada vez que entro no vestiário e visto o uniforme, passo a mão na carteira e sinto o papel dobrado ali dentro. Ainda guardo o bilhete. Obrigada por me enxergar. E sigo. Porque alguns amores não duram, mas transformam, e isso, sim, fica.